Muito obrigado. Em nome do Conselho Mundial da Água, gostaria de agradecer ao presidente da ABS São Paulo, Dr. Alceu Bittencourt, pelo honroso convite, e cumprimentar a associação pela iniciativa de organizar este evento de grande importância para a sociedade paulista e brasileira. Minhas senhoras e meus senhores, a água tem muitos significados. Para o ambientalista, é um meio indispensável para a manutenção da flora e da fauna aquáticas. Para a religião, é a base da criação e tem o poder de purificar a alma. A água permeia a nossa consciência e espiritualidade. Para empreendedores de diferentes setores usuários, é um recurso de grande utilidade para produzir alimentos, para gerar energia, abastecer populações de indústrias. Certamente, cada cidadão comum tem sua visão particular acerca desse importante recurso natural. Sua disponibilidade impacta todos os setores da atividade humana, seja do ponto de vista econômico, social ou ecológico. Em realidade, a água é essencial a todas as formas de vida e começa a ser reconhecida como um recurso escasso e a receber o título de petróleo do século XXI. A água é um recurso escasso, um fato que até recentemente era frequentemente esquecido em função de uma percepção que a humanidade tinha de sua abundância. Assim, inicio esta apresentação com uma questão básica de quanta água existe disponível no mundo hoje. Nós sabemos que 3/4 partes do planeta azul são cobertas pelas águas, o que equivale a um volume de 1,35 bilhões de quilômetros cúbicos. Entretanto, somente 2,5% desse total é água doce. Isso ainda é um número bastante grande, que equivale a 35 milhões de quilômetros cúbicos. Se descontarmos 2/3 armazenados nas geleiras, outros 2/3 remanescentes perdidos por evaporação e os 20% localizados em áreas remotas, chega-se a 32.900 quilômetros cúbicos. Desse total, somente 1/4 é disponível de forma sustentável, ou 8.200 quilômetros cúbicos. Dos 3/4 que são perdidos nas enchentes, pode-se recuperar com as barragens cerca de 4.300 quilômetros cúbicos, chegando-se ao valor final disponível de forma sustentável de 12.500 quilômetros cúbicos. Entretanto, esse valor global não incorpora um ponto muito importante, que são as diferenças regionais. A Ásia, com 60% da população do planeta, dispõe de 36% da água doce disponível, enquanto que na América do Sul, 6% da população dispõe de 26% da disponibilidade mundial. Essas diferenças também variam em nível de países. Por exemplo, um americano dispõe de 10.000 metros cúbicos por ano, enquanto que um egípcio 1.100 e um jordaniano uns míseros 230 metros cúbicos por ano. Essa noção de escassez da água parece não ser muito observada em algumas áreas do mundo. Áreas semiáridas e áridas estão deplecionando suas reservas de água subterrânea de forma insustentável. Em partes da Síria, por exemplo, devido a retiradas de água que excedem em grande medida a recarga pela chuva, o nível dos aquíferos está caindo a uma taxa de 1 metro por ano ao longo dos últimos 30 anos. Nos Estados Unidos, o aquífero Oglala, que se estende por 8 estados, segue perdendo capacidade devido ao uso extensivo na irrigação. Em partes da Índia, da África, a situação é semelhante. Sobre esse cenário de escassez, temos ainda 2 efeitos complicadores. O primeiro é o crescimento populacional, que reduz a disponibilidade per capita. A pressão sobre os recursos hídricos, devido a uma população estimada pelas Nações Unidas em 9,8 bilhões de pessoas em 2050, será enorme. Isso se dará de forma mais significativa nas regiões mais pobres e mais vulneráveis do planeta. Mesmo na China, onde a população cresce a taxas menores que o resto do sudeste da Ásia, e a África tem-se a expectativa de estabilização no nível de 1,6 bilhões de pessoas.
Significa, portanto, um aumento de 200 a 300 milhões de pessoas sobre a mesma terra, sobre os mesmos recursos hídricos existentes hoje. Além disso, o aumento da renda per capita nos países emergentes implicará em padrões de consumo maiores, tanto de energia como de alimento. Isso significa que mais água será necessária para produzir alimentos e energia de qualquer natureza. Um segundo efeito complicador se chama poluição. Com a transformação das economias, há uma demanda maior de água para atividades produtivas e a consequente geração de efluentes poluidores. Uma das grandes virtudes da água é a sua capacidade de levar embora os esgotos, o lixo, enfim, tudo que é lançado nos córregos, rios e lagos. Aliás, isso não é uma prerrogativa dos países menos desenvolvidos. Nos idos de 1858, o rio Tâmisa, em Londres, era uma grande latrina. Os principais rios dos Estados Unidos eram poluídos nos anos 50. Hoje temos uma perfeita noção da importância dos tratamentos dos efluentes líquidos. Entretanto, o que se observa é que somente os países com sólidas economias foram capazes de limpar os seus rios através da construção de custosas estações de tratamento de esgotos. Os países pobres e emergentes têm ainda um longo caminho a percorrer nesse setor. Um problema associado à escassez e à poluição é a fragmentação institucional do setor de gestão de recursos hídricos. Frequentemente, as decisões sobre o uso da água e lançamento de efluentes são tomadas por pelo menos 6 autoridades setoriais: agricultura, energia, meio ambiente, indústria, mineração e uso municipal. Em alguns países, esse número pode escalar até 20 autoridades setoriais. O tema da minha palestra hoje aqui será a segurança hídrica global. Vou mudar o foco da água como um elemento ecológico fundamental para explorar uma de suas inúmeras virtudes, qual seja aquela de ser um motor para o desenvolvimento econômico e social dos países menos desenvolvidos. O conceito de segurança hídrica foi lançado em 2012 pelo Conselho Mundial da Água, durante a 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, e representa um movimento na direção de trazer a água para a agenda política, no mais alto nível mundial. Segurança hídrica ocorre quando uma sociedade dispõe de água para suas atividades de higiene e saúde, para o seu desenvolvimento socioeconômico e para a manutenção dos seus ecossistemas essenciais. É algo que tem chamado a atenção de governos e do setor empresarial de todo o mundo. Por exemplo, quais são as grandes preocupações hoje das lideranças políticas mundiais? O National Intelligence Council dos Estados Unidos publicou recentemente um relatório que analisou os temas condutores que moverão o mundo nos próximos 20 anos. 4 temas foram destacados como principais condutores: empoderamento das pessoas, com o aumento da classe média mundial consumidora de bens e serviços; a difusão do poder por um número maior de países; os padrões demográficos, com migrações entre países e urbanização. Interessante observar que o tema do nexo entre água, alimentação e energia aparece aqui indicando a importância estratégica da água e da irrigação e da hidroeletricidade para o futuro da humanidade. Em particular, entende aquele órgão americano que a água pode se tornar uma fonte de conflito mais importante que energia ou minerais até 2030, tanto em nível nacional como entre países vizinhos. Essa visão também é compartilhada pelos líderes empresariais mundiais. O Fórum Econômico Mundial faz uma enquete de tempos em tempos sobre quais são as ameaças importantes para a economia mundial. Aqui nesse gráfico estão indicados os resultados desta enquete, feita no ano de 2012. No eixo X, temos a probabilidade e no eixo Y, o impacto da ameaça relatada. Observa-se uma variabilidade razoável nas respostas, mas se colocarmos uma lupa na parte superior do gráfico, veremos que temas, por exemplo, como falha sistêmica do sistema financeiro ou instabilidade fiscal crônica, são muito importantes, juntamente com crise no suprimento de água potável e de alimentos. Segurança hídrica é algo que chama a atenção de líderes políticos mundiais.
o ministro do Planejamento indiano concorda com essa avaliação do National Security Council americano. O premier chinês Wen Jiabao disse: escassez de água é uma ameaça à própria sobrevivência da nação chinesa. O único assunto que poderia levar o Egito à guerra de novo é a água, disse Anwar Sadat, presidente do Egito, em 1979. No sentido de alcançar a segurança hídrica, as populações enfrentam basicamente dois tipos de risco hidrológico: as situações em que a disponibilidade de água é escassa e a situação oposta, em que o excesso de água traz impactos socioeconômicos de monta. Nesse gráfico é mostrada uma comparação de diferentes situações hidrológicas em diferentes partes do globo. O tamanho da bolha indica o tamanho do PIB de um determinado país. Na abscissa, mostra-se o total anual de chuva em centímetros e na ordenada o coeficiente de variação da chuva mensal. A cor azul indica baixa variação no interior do ano e a cor vermelha indica uma sazonalidade importante durante o ano. Nos países de maior produto interno bruto, observa-se uma hidrologia que poderíamos chamar de generosa, onde a variabilidade interanual é pequena e os totais precipitados moderados. Nos países em desenvolvimento ou de menor PIB, nota-se ao mesmo tempo situações de alta variabilidade interanual e totais de chuva anual significativos. Isso caracteriza-se por uma hidrologia que poderíamos chamar de funesta ou danosa. Além da hidrologia, há que se observar que fatores econômicos adicionam maior complexidade ao tratamento da questão da segurança hídrica. Países que detêm muitas vezes água em quantidade abundante não têm capacidade econômico-financeira para o aproveitamento dos seus recursos hídricos. É o caso de países indicados no mapa mostrado aí na tela. Se adicionarmos mais de 1,2 bilhões de indivíduos em bacias hidrográficas constantemente afetadas pela escassez de água, pode-se ter uma perspectiva da importância do tema da segurança hídrica. Essa tendência deverá aumentar com o crescimento populacional. A qualidade de vida desses indivíduos depende fundamentalmente de suas possibilidades de ter acesso à água para abastecimento, produzir alimentos e gerar energia. O relatório Mapeando o Nosso Futuro Hídrico, do Grupo de Recursos Hídricos 2030, formado pelo IFC, do Banco Mundial, a McKinsey Consulting e alguns grupos privados, incluindo aí a Coca-Cola e a Nestlé, dá conta que em 2030 as demandas globais por água deverão crescer dos atuais 4.500 km3 para perto de 6.900 km3. Esse aumento de 40% baseia-se na hipótese da manutenção atual de eficiência no uso e consumo dos nossos recursos hídricos e desenvolvimento econômico moderado. Apesar de que essa demanda está bem abaixo da disponibilidade que mostrei anteriormente, de 12.500 km3, os desafios serão mais significativos para os países em desenvolvimento, principalmente no setor de produção de alimentos. O nível de risco de uma determinada sociedade enfrenta afetará diretamente sua capacidade de desenvolvimento. E o que fizeram os países hoje desenvolvidos para enfrentar os riscos, tanto em situação de hidrologia generosa, como em situação de hidrologia funesta. Tomemos aí o caso da Espanha e do Reino Unido. O Reino Unido está localizado em uma área de clima oceano úmido. Nesse tipo de clima, a porcentagem do escoamento disponível sem regulação, ou seja, sem barragens e reservatórios, é de 42% da precipitação. No sul da Espanha, com clima subtropical seco sazonal, esse número cai para um mísero 9%. Qual foi a política adotada pelos sábios europeus nesse caso? Os espanhóis, em função da alta variabilidade climática, construíram muitas barragens e reservatórios, fazendo com que o armazenamento per capita naquele país alcançasse a marca de 1.500 metros cúbicos por habitante. Já os ingleses, em função de uma meteorologia mais favorável, não precisaram investir tanto, ficando com uns poucos 100 metros cúbicos por habitante. Foquemos agora na situação do mundo em desenvolvimento. Tomemos o caso do continente africano. Segurança hídrica é uma questão vital nesse continente sujeito
a alta variabilidade climática. Falta de capital econômico coloca ameaças adicionais à população, pobre em sua grande maioria. O crescimento econômico em muitos países desse continente depende da disponibilidade de chuva. Dados do Zimbábue e da Etiópia mostram claramente a correlação existente entre a quantidade de chuva e o PIB. Pouca chuva, PIB pífio. Ou seja, há uma ligação direta entre o desenvolvimento socioeconômico e a quantidade de precipitação. A capacidade de gerenciar incertezas de excesso ou escassez de água é fundamental para possibilitar crescimento e prosperidade. Com certeza, o impacto da falta de infraestrutura é maior nos países menos desenvolvidos, enquanto as perdas por cheias e secas nos países pobres representam 14% do PIB. Nos países ricos, esse número é 4 vezes menor. Nos Estados Unidos, por exemplo, os danos evitados em eventos de cheia chegam à impressionante marca de 700 bilhões de dólares. Assim, observamos um mecanismo de realimentação entre risco e desenvolvimento. O papel da infraestrutura hídrica nesse mecanismo pode ser avaliado nesse gráfico mostrado aí na tela. É inquestionável que infraestrutura e desenvolvimento têm uma perfeita correlação. Cabe até perguntar, com o crescimento de um país, a quantidade de infraestrutura hídrica aumenta? Ou, com o aumento da quantidade de infraestrutura hídrica, aumenta o crescimento de um país? Apesar de todas essas evidências em relação ao valor da infraestrutura hídrica, e em particular ao papel das hidroelétricas no desenvolvimento socioeconômico das populações, algumas importantes organizações não governamentais internacionais têm dificultado enormemente a implantação dessas infraestruturas. A pressão desses grupos levou o Banco Mundial, que financiava aproximadamente 5% de obras hidroelétricas em todo o mundo no início da década de 90, a reduzir praticamente a zero esses financiamentos no início da década de 2000, época em que o famoso documento da Comissão Mundial de Barragens era lançado em Londres com pompa e cerimônia. Afortunadamente, a perspectiva hoje é mais otimista. Em função de uma atuação mais intensa dos países emergentes no seu board de governadores, o Banco Mundial mudou radicalmente sua posição em relação ao tema do financiamento da infraestrutura hídrica. O nível de financiamento de hidroelétricas voltou a crescer após o lançamento de sua estratégia para o setor de recursos hídricos em 2003. Mas o desafio do financiamento da infraestrutura hídrica ainda é enorme. Estimativas de investimentos necessários feitas pela McKinsey e Booz Allen Hamilton para os próximos 25 anos nos países em desenvolvimento situam-se entre 300 e 500 bilhões de dólares por ano. Se compararmos aos níveis de financiamento do Banco Mundial hoje, 1,5 bilhões de dólares no ano, e a ajuda internacional da ordem de 3 bilhões de dólares ano, vemos que é só um pingo d'água num balde relativamente seco. O Conselho Mundial da Água lançará em abril, na Coreia, o resultado de um trabalho de um painel de alto nível sobre esse tema, de como melhorar o financiamento da infraestrutura hídrica no mundo. Esse painel irá considerar o impacto da nova geopolítica de financiamento existente hoje no mundo. Os países emergentes passaram a ter um papel fundamental no financiamento dessas novas obras hidráulicas. Apesar do esforço do Banco Mundial em financiar a infraestrutura, o nível atingido ainda é pequeno quando comparado com o financiamento promovido pela China. Enquanto o Banco Mundial financia hoje 5 barragens, os chineses financiam 300 barragens fora da China, no âmbito dos países em desenvolvimento, em especial no continente africano. Apesar da importância da infraestrutura na redução dos riscos, há que se levar em conta outros aspectos, como a governança dos sistemas de recursos hídricos. Infraestrutura, é claro, não é panaceia. Uma vez que a infraestrutura está desenvolvida, é necessário gerenciá-la de forma adequada. Isso envolve boa governança, através de instituições públicas de gestão de recursos hídricos sólidas, envolvimento dos usuários no processo de tomada de decisão,
planejamento de curto, médio e longo prazo no nível da bacia hidrográfica, sistema de outorga e fiscalização de uso, instrumentos econômicos de gestão, poluidor-pagador, usuário-pagador e tarifas progressivas. Em especial, no caso da escassez hídrica, temos que evitar o aparecimento do chamado ciclo hidroilógico, que, devido à seca ocorrer com vagar, há a tendência das autoridades governamentais, do setor privado e da mídia de responderem de maneira intempestiva. Nessa ilustração do Centro de Previsão de Secas da Universidade do Nebraska, é interessante observar que, a partir de eventos chuvosos, há uma tendência de apatia que deve ser refutada com rigor. Eu ia aqui fazer comentários a respeito da situação específica brasileira e do Estado de São Paulo. Mas na minha posição de presidente do Conselho Mundial da Água, na qualidade a qual fui convidado, não cabe o Conselho Mundial da Água vir ao Brasil, a São Paulo, interferir nos assuntos internos que serão discutidos aqui. Eu prefiro, então, durante o debate, se tiver alguma questão específica sobre a situação nossa aqui, de vestir o meu chapéu de professor da Universidade de São Paulo e discutir com as senhoras e os senhores. No sentido de mobilizar a classe política mundial a partir de uma sólida base técnica, foi criado em 1996 o Conselho Mundial da Água. Nós somos uma organização de múltiplos atores, envolvendo governos nacionais, municipalidades, parlamentares, setor privado, organizações não governamentais, setor acadêmico, usuários de água, entre outros, trabalhando em prol do desenvolvimento e gestão de recursos hídricos. Fundamentalmente, nós procuramos unir os profissionais do setor da água com a classe política tomadora de decisão. O Conselho Mundial da Água tem advogado o reconhecimento do conceito de segurança hídrica como um marco para as metas do desenvolvimento sustentável após 2015. Em setembro do ano passado, durante a 69ª Assembleia Geral, ratificamos nossa posição no sentido de que segurança hídrica seja um objetivo específico entre os objetivos do desenvolvimento sustentável pós-2015. Os fóruns mundiais que organizamos juntamente com governos nacionais de diferentes países têm trazido cada vez mais um número grande de interessados de todos os setores da sociedade ligados à água. O primeiro foi organizado em Marrakech, depois em Haia, Kyoto, Cidade do México, Istambul, Marsella, e o próximo terá lugar em Daegu, República da Coreia, 12 a 17 de abril. Estão todos convidados a se juntarem a nós nessa missão. Informo também que estamos em negociação com o governo brasileiro para a realização do 8º Fórum Mundial da Água em Brasília. Isso é um testemunho da importância que o nosso país tem no cenário internacional ligado ao desenvolvimento e gestão de recursos hídricos. Para finalizar, trago para reflexão um elemento da sabedoria chinesa, a junção de dois ideogramas, rio mais dik, resulta em um ideograma combinado, que aqueles que ainda não viram essa minha apresentação poderão estar imaginando que é reservatório, que é armazenamento, mas não, é ordem política. Isso é para dizer que, apesar de todos os trabalhos técnicos importantíssimos, fundamentais, não nos esqueçamos que a questão da água, do seu uso e sua gestão sustentável é, sobretudo, uma atividade de natureza essencialmente política. Muito obrigado.